Paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Amados irmãos, eu ali no banco, e parece que Deus já falava para mim, se prepara que você vai ter que falar. Você vai ter que falar o que Deus fez na sua vida. E amados irmãos, eu tenho uma experiência para contar. Na vigília, eu já contei outra experiência da perna lá. E eu tenho mais uma experiência maravilhosa para contar para os irmãos que aconteceu durante essa semana no propósito. E uma coisa eu tenho certeza, que quando a gente honra a Deus, quando a gente busca Ele, faz jejum, propósito, a chance dele falar com nós durante a semana, seja no colégio, trabalho, em casa, é muito maior do que se você não fazer nada para Ele. E eu queria começar lendo em Mateus 17, no versículo 18 ao 20. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por qual motivo não podemos nos expulsá-lo? E ele respondeu: por causa da pequena fé. Em verdade vos digo que se tivesse fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para a cola, e ele passará. Nada vos será impossível. Amém? Amados irmãos, eu estava em um propósito de jejum em favor do congresso, e às vezes a gente tem dificuldade, às vezes a gente está no colégio ali, bate aquela fome, aquela vontade de comer, e eu estava em consagração com Deus, e Deus é tão tremendo, porque Ele mesmo falava comigo, porque eu tenho certeza, essa semana aconteceu tanta coisa, tantas experiências novas com Cristo, como nunca tinha acontecido, porque realmente é verdade, quando você tem um compromisso com Cristo, quando você entrega, em vez dos seus amigos, em vez de você estar com os seus amigos na hora do recreio comendo, lanchando, e você está em um propósito de jejum em favor do congresso, em favor de alguma coisa que eu não sei o que é, para os irmãos, Deus te honra, de alguma forma Deus te honra, e eu senti Deus falando comigo de uma forma sobrenatural. E amados irmãos, terça-feira era dia de prova, prova de química. Daí a prova ia ser na terceira aula, e eu estava com uma dificuldade muito grande, porque eu estava com uma dificuldade em casa, e eu não estava sabendo resolver essa dificuldade. E eu falava com meus pais, com minhas mães, mas eles também não sabiam me ajudar, E era uma questão de trabalho e tal. E eu estava no colégio, era antes da prova, era na segunda aula, e a professora falou: podem ficar agora tranquilos, fazendo atividade, estudando. E eu abaixei um pouco ali minha cabeça, em jejum, consagração ali com Deus. E eu estava ali, eu baixei minha cabeça, eu comecei a orar, e eu falei: Senhor, me ajuda, Pai, por favor, eu não estou entendendo, eu não sei o que fazer, me ajuda, me supre. E amados irmãos, Deus é tão maravilhoso que eu já tinha dito isso na vigília. Muitas vezes a gente está no culto, nós sabemos que Deus está ali naquele momento, mas às vezes a gente pensa que Ele não nos escuta. Mas nesse momento, se você tem um pedido de oração, se você está aqui em favor de alguma coisa, Deus te escuta e Ele vai te ajudar. E querida e amada igreja, eu estava lá com a cabeça abaixada, e eu estava orando, Senhor, me ajuda nesse momento, me ajuda antes da prova, por favor, eu tenho essa dificuldade nesse assunto, e me ajuda, Pai. E queridos amados irmãos, Deus é tão maravilhoso, que depois de 3 minutos eu só ouvi uma notificação no meu celular, e quando eu abri o WhatsApp, Deus usando alguém para me falar, falando alguém para falar o motivo daquilo que eu estava passando. Eu tinha uma dificuldade no WhatsApp, do meu trabalho, e Deus usou alguém para me mandar mensagem e falar, e naquele momento Deus é tão tremendo, tão fiel, que eu já sabia que era Deus falando comigo e usando aquela pessoa a falar comigo. Então, amados irmãos, queridos adolescentes, busquem ao Deus, e a única coisa que eu falo é que se você quer sentir mais a presença de Deus, se você quer ouvir Deus falando com você, comece fazendo um propósito de jejum, que a melhor forma é você e Deus, buscando a Ele. Amém?